Rádio Bandeirantes. São 7h31, está na ponta da linha para falar conosco aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, que comandou o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE e hoje abriu um espaço aí na sua agenda concorrida para nos atender aqui. Eu vou passar a bola, claro, para o Cláudio Humberto fazer a primeira pergunta lá de Brasília. O ministro Gilmar Mendes na nossa escuta. Cláudio. Muito boa tarde, ministro. Uma honra tê-lo aqui conosco. Cláudio, tudo bem? Tudo bem. Ministro, passado esses primeiros dias aí após o julgamento, né, e tendo esse julgamento impactado o país o acompanhou a cada minuto, né, meio que em clima de final de Copa do Mundo e tal. Passados esses dias, esses primeiros dias, qual o balanço que o senhor faz? Como é que o senhor está se sentindo neste momento, face tudo que aconteceu, face às críticas e também face os elogios que também recebeu de vários setores? Como é que o senhor está se sentindo e qual o balanço que faz neste momento do julgamento histórico do TSE? Cláudio, primeiro, com bastante aliviado, porque você pode imaginar os dias de tensão que nós tivemos, a sexta-feira cheia de emoções, com aquele incidente envolvendo o ministro Napoleão e depois também a questão, aquela atuação do vice-procurador-geral eleitoral. Tivemos também debates muito interessantes e acho que chegamos a bom termo. O que se pretendia, de certa forma, e eu entendo, inclusive, as manifestações que houve nesse sentido, é que o tribunal resolvesse um problema político que está colocado. Num primeiro momento, vários agentes, vamos dizer aí, da sociedade, agentes políticos, queriam que o tribunal fizesse a separação da chapa para, eventualmente, punir Dilma com a inelegibilidade e responsabilizar Temer. Esses mesmos agentes depois passaram a sustentar tese diversa, de que diante dessa crise o melhor era eliminar ambos, né, e jogar o país numa eleição indireta, nas mãos aí da presidência da Câmara, do Senado, seja lá o que for. Era uma confusão geral. Mas há muito tempo já se vem discutindo no tribunal a ampliação do objeto e da causa petente. O PT vinha insistindo nisso, a defesa da Dilma vinha insistindo nisso, e essa era a tendência do tribunal. E me parece que essa foi uma decisão de autocontenção, de evitar que houvesse uma expansão do objeto de maneira voluntarista, voluntariosa. Eu reconheci o trabalho importante que o ministro Benjamin realizou, mas chamei a atenção de que essa ação não pode ser expandida, até porque, como você sabe, o prazo para impugnação é de 15 dias da diplomação. Se nós quisermos dar esse trato que se vinha citando, essa ação não termina nunca e seria contrária à Constituição. Agora sim. Oi, Cláudio. O senhor ministro liderou, digamos assim, a iniciativa do próprio TSE de desarquivar esse caso. A ministra Maria Tereza que era a relatora, né, tinha decidido pelo arquivamento e o TSE decidiu então pelo desarquivamento, manteve inclusive a ministra como relatora, depois ela foi substituída na relatoria pelo ministro Herman Benjamin. O senhor acha que aquela foi uma decisão equivocada? Não. Eu acho que foi uma decisão acertada, diante das notícias que havia de abusos. Mas eu nunca imaginava, disse isso inclusive no meu voto, que não se tratava de querer punir a presidente Dilma Rousseff. Disse isso em várias passagens do meu voto, mas de saber como se estavam fazendo as eleições. Porque o que a ministra Maria Tereza estava fazendo é dizer, olha, não há provas razoáveis e, portanto, não vou sequer abrir o processo. Eu disse, não, há motivos para abrir, diante das declarações que existem e daquilo que o PSDB tinha juntado à ação. Mas, veja, nós estamos falando de algo muito sensível no presidencialismo, que é caçar o presidente da República, que no nosso caso é chefe de Estado e chefe de governo. E se nós quisermos ser sinceros, Cláudio, na verdade, o que se estava querendo era usar esta ação, para legitimar aquela bala de prata que falhara. O que aconteceu antes? Aconteceu aquela combinação... O senhor usou a expressão reintegração de posse, né? Isso. Na verdade, a primeira tentativa de derrubada do presidente tinha sido feita naquela operação que envolveu a delação do empresário, com a participação da Procuradoria e com a decisão do ministro Fachin, e com a ampla divulgação.
Então, como isso não deu certo, em função das contestações e tudo mais, agora o tribunal deveria legitimar essa operação. Ora, nós não somos uma republiqueta de banana, não é? É preciso levar isso a sério. O presidencialismo tem uma certa estabilidade. Não se pode brincar de substituir o presidente a toda hora. Há processos para isso. A gente está falando aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes com o ministro Gilmar Mendes. Ministro, eu queria perguntar para o senhor se não teria havido a possibilidade do TSE ter concluído esse julgamento com mais celeridade, porque a gente acabou decidindo em 2017 sobre uma questão da eleição de 2014. Seria possível que o percurso seguisse outro ritmo? Veja, a própria Constituição exige que ações como essa terminem em um ano. Isso foi muito apontado, várias vezes apontado pelos ministros. Mas esse caso foi um caso de uma singularidade ímpar. Eu pedi vista desse processo. Trouxe isso 4 meses, 5 meses depois. Depois o ministro Fux pediu vista, acho que trouxe rapidamente. Depois a ministra Luciana Lócio pediu vista e demorou um tempo para trazer. E depois nós tivemos uma perplexidade, que era saber quem seria o relator agora do processo. Se eu, que era o voto vencedor, autor do voto vencedor, ou se a Maria Tereza, que era voto vencido, mas que era corregedora. Como tinha que juntar processo, o ministro Toffoli, depois de algum tempo, decidiu que seria a ministra Maria Tereza. Isso não foi contestado e ela então deu início à instrução. Ou seja, isso consumiu praticamente o ano de 2015. Nós já estávamos no segundo semestre de 2015. Quer dizer, significa que o tribunal mesmo tinha assumido que não estava ali para caçar propriamente, dizer, não cumpriria o prazo, não é? Mas estava ali para fazer uma análise da questão. E veja, nesse sentido, o trabalho foi extremamente dignificante, meritório. Eu só tenho palavras de encômios, de elogios para o trabalho magnífico que nós vimos que o ministro Herman Benjamin desempenhou. Agora, ministro, passada essa coisa, enfim, é passado, né? Agora já foi, já houve essa decisão e tal, e a gente precisa encarar agora outras possibilidades. A possibilidade é concreta de recurso? Como é que funciona? O recurso primeiro... O recurso, certamente depois que esses acordos estiverem prontos, etc., virão embargos de declaração. Depois, se houver parte interessada, haverá... recurso extraordinário para o Supremo. Não sei se tem matéria constitucional suficiente para isso, mas isso será examinado a seu tempo. Ministro... Opa, desculpa, Cláudio. Não, Pedro, por favor. Eu queria só saber do senhor, não tem nada a ver com o TSE, mas queria saber do senhor sobre essa denúncia que foi trazida aí no fim de semana, de que a ABIN poderia ter sido utilizada para investigar um colega seu, o ministro Luiz Edson Fachin. O senhor teve alguma informação hoje ao longo do dia sobre isso? Falou com o ministro Fachin? Acha que é possível que a ABIN tenha se dedicado a isso, ministro Gilmar? Sabe que eu não acho possível? Não acho possível que tenha envolvimento da ABIN nesse tipo de assunto. Mas nós estamos vivendo um momento muito truncado, muito conturbado. Nós temos visto a toda hora, por exemplo, vazamento de informações sobre juízes. Nós vimos na sexta-feira aquele incidente envolvendo o ministro Napoleão, vazamento de informações a propósito de delação, que não tem nada a ver com a ABIN. Tem mais a ver, certamente, com Polícia Federal, com Procuradoria da República. E isso tem ocorrido, a toda hora tem essa boataria. Brasília está cheia de boatos, ameaças. Tanto é que agora a ministra Carmen acaba de lançar uma nota, também incluindo a Procuradoria entre os órgãos que podem estar ameaçando o Judiciário. A defesa do Judiciário tem que se fazer de maneira integral, em face de qualquer ameaça, venha ela de onde vier, seja da ABIN, seja da Polícia Federal, seja da Procuradoria da República. Veja que colegas nossos, como o ministro Toffoli, já foi atingido por vazamentos. E o intuito é claro, é inibir, é causar medo. A toda hora tem boatos sobre um ou outro. É preciso, portanto, que o tribunal se una em torno disso e repudie qualquer tentativa de amedrontá-lo. Ministro, a ministra Carmen Lúcia, hoje, nessa nota a que o senhor se refere, ela deu uma recuada federal, né, em relação à nota muito dura de sábado passado. Ela já, nessa nova nota, ela já diz que não vai adotar nenhuma providência com relação a essa suposta
esse suposta investigação da ABIN contra o ministro Edson Fachin, etc., e também inclui a Procuradoria entre os órgãos estatais que venham a ser utilizados com esse objetivo, etc. Agora, o que causou espécie é que uma semana antes, o senhor mesmo foi personagem de uma denúncia, né, que o atingia, quer dizer, de uma investigação ilegal ou de uma atenção que a Procuradoria, a denúncia é essa, né, que a Procuradoria, o Ministério Público teria recomendado à Polícia Federal, no cumprimento de mandados de busca e apreensão daquela operação lá da delação da JBS, que procurasse coisas que eventualmente pudesse comprometer o ministro Gilmar Mendes. Isso foi denunciado pela própria revista Veja, uma semana antes, e a gente não percebeu, não ouviu da presidente do Supremo Tribunal Federal uma nota ou palavras tão duras para repelir ou para protestar contra aquilo. O senhor não sentiu um certo incômodo com essa diferença de tratamento? Sabe, até eu disse isso à ministra Carmen numa mensagem que lhe passei. Eu acho que a defesa do tribunal tem que ser feita de maneira integral, não só em relação a mim, talvez porque eu faço tipo meio fortão, né, Cláudio, e não faço tipo meio fraquinho, então talvez ela achou que eu não precisasse de proteção. Mas a proteção que ela deve é ao tribunal como um todo, inclusive a si mesmo. Não é? É preciso repudiar isso de maneira muito clara. Uma jornalista do Valor, a Rosângela Bittai, escreveu um artigo, Cláudio, primoroso, chamando a atenção para o papel que o Supremo Tribunal Federal não está cumprindo neste momento. Ela diz que o Supremo deixou de ser o órgão, o controlador de todo esse processo, que esse papel passou para a Procuradoria-Geral da República. O Supremo estava se tornando um apêndice da Procuradoria-Geral da República. Se isso estiver ocorrendo, é uma grave subversão. Se os ministros do Supremo, eu disse isso numa entrevista hoje à Folha, se tornaram autômatos do Procurador-Geral, meros repetidores, chanceladores, então é melhor que eles deixem de ser Supremos, do que eles deixem de cumprir a sua função. Ministro Gilmar, como é que a gente faz para evitar o que está sendo chamado por alguns juristas de parquecracia, né? Que seria a democracia do acusador, do Ministério Público e da Polícia Federal na esteira do que o senhor está falando? Quais são com as medidas que nós temos nas mãos? Que os juízes cumprem a sua função de juízes, de julgar. Deixe de estar a reboque de órgãos do Ministério Público. E o Supremo, sobretudo. O Supremo, sobretudo, que se dê o valor que tem, porque é isso que demanda de sua história. Não é? O Supremo não é um órgão servil do Ministério Público, mas todas essas... veja, eu chamei a atenção já. Vejam vocês. Há um inquérito no Supremo que investiga o ministro Falcão e o ministro Navarro, o ministro Marcelo Navarro. Por quê? Porque eles teriam tido o propósito de obstruir a justiça. Por que obstruir a justiça? Porque eles se comprometeram a votar a favor dos réus da Lava Jato, Marcelo Odebrecht. Veja, e aí estão investigando. Investigando o quê? Veja, se algum ministro chegou ao STJ ou ao Supremo sem pedir, pedem fitas ao Senado, à Câmara para isso. Na verdade, eu estou convencido que esse inquérito existe só para amedrontar os ministros do STJ. É esse o propósito escuso. Tanto é que eu já disse ao ministro Fachin, traga isso para a turma para nós encerrarmos. Isso é uma vergonha. A Procuradoria está usando esse inquérito para amedrontar os juízes como um todo. O senhor acha que o Supremo está conseguindo se posicionar corretamente em relação a isso, ministro? Acho que não. Ele precisa se posicionar. O que está faltando, na opinião do senhor? Precisa de firmeza nessas matérias. Agora, ministro, num caso como esse, até pela suma gravidade, né, o senhor acha que a presidente do Supremo é que deve levar esse tema para uma reunião no plenário ou é uma reunião mais informal com os ministros, os 11 ministros? Eu acho que, seja informal, seja no plenário, o importante é que se posicione e que encerre com esse tipo de prática que é nefasta para a democracia. É nefasta para a democracia. Se o Supremo deixar de cumprir a sua função, se ele mostrar medo, e medo de procurador, veja, nós não temos notícia disso no Brasil, então realmente é melhor que ele se feche, que ele encerre as suas portas.
Ministro, a gente viu avançar recentemente no Senado aquele projeto que acaba com o foro privilegiado, ele segue para a Câmara, onde deve ter uma tramitação muito longa. O senhor gostaria que assuntos penais saíssem da esfera do Supremo, ministro? Essa é uma questão que nós temos que discutir. Eu reconheço que a competência do Supremo se tornou muito ampla, e diante, inclusive, da clientela ampla que existe hoje com o foro por prerrogativa de função. Mas isso precisa ser realmente discutido. Mas nós temos que discutir outras questões. Nós temos que discutir a lei de abuso de autoridade, que falta no país. Com todas essas notícias que nós estamos referindo e dando, tem a ver com abuso de autoridade. Nós precisamos melhorar o sistema. E eu acho que também o Congresso, o Senado, a Câmara, eles têm que valer a sua autoridade, fazer valer a sua autoridade. Por exemplo, não existe na Constituição previsão de suspensão de parlamentar. A prisão preventiva é só em caso de crime de flagrante delito. Então é preciso que o Congresso reaja a abusos que eventualmente nós, no Supremo, venhamos a cometer. E coloque limites, inclusive, às nossas ações. É o caso do senador Aécio Neves que o senhor está mencionando? Senador Aécio Neves e outros. Nós tivemos a situação de Eduardo Cunha, que era uma situação muito peculiar, só que isso está se generalizando, inclusive por liminar de ministros do Supremo. Isso precisa ter cabo. Tivemos um probleminha com a linha aqui do Cláudio Humberto, que está falando direto de Brasília, ministro. Só mais uma pergunta de minha parte para o senhor. O senhor deve ter visto que foi muito questionada a existência da Justiça Eleitoral durante esse julgamento do TSE. Aqui não estou fazendo um juízo de valor, estou trazendo uma informação e há um levantamento aí na internet de que ela custa 2 bilhões de reais por ano. Não sei também se esse número é verdadeiro. O senhor é favorável a uma justiça especial no caso da justiça eleitoral, ou o senhor defende o fim da justiça eleitoral no Brasil, que não tem em outros países, né? Não. Com certeza a justiça eleitoral cumpre um papel importante no Brasil. O que se quer é que ela resolva outros problemas. Isso não é função dela. Isso não é função da justiça eleitoral. Então o que se está querendo é que o tribunal atenda a outros desideratos, e isso não é a função da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, na verdade, eu acho que estão misturando números, e eu depois lhe passo o número realmente dos custos da Justiça Eleitoral. Agora, a Justiça Eleitoral, em ano de eleição, custa muito, porque nós gastamos 700, 800 milhões com as próprias eleições. Agora, fazemos eleições seguras, com urnas eletrônicas. Ela é uma concepção de 1932, resulta da Revolução de 30, para ter a verdade eleitoral. O Brasil hoje tem as eleições mais seguras do mundo e mais rápidas, graças à Justiça Eleitoral. O resto é conversa mole. Ministro Gilmar Mendes, nós tivemos um problema com a linha do Cláudio Humberto, mas deixo aqui para o senhor um abraço que com certeza ele gostaria de dar. Vai com certeza depois mandar uma mensagem ao senhor. Obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, até logo. Até logo.